Ó Deus, força daqueles que vós esperam, sede favorável ao nosso apelo, e como nada podemos em nossa fraqueza, dai-nos sempre o socorro da vossa graça, para que possamos querer e agir conforme a vossa vontade, seguindo os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Primeira leitura. Leitura do livro das Crônicas. Depois da morte de Joadá, os chefes de Judá vieram prostrar-se diante do rei Joás, que, atraído por suas lisonjas, se deixaram levar por eles. Os chefes de Judá abandonaram o templo do Senhor, o Deus dos seus pais, e prestaram culto aos troncos sagrados e a imagens esculpidas, atraídos à ira divina sobre Judá e Jerusalém. Por causa desse crime, o Senhor mandou-lhes profetas para que se convertessem a ele. Porém, por mais que estes protestassem, não lhe queriam dar ouvidos. Então, o Espírito de Deus apoderou-se de Zacarias, filho do sacerdote Joiadá, e ele apresentou-se ao povo e disse: Assim fala Deus, porque transgrides os preceitos do Senhor, isso não vos será de nenhum proveito, porque abandonastes o Senhor. Ele também vos abandonará. Eles, porém, conspiraram contra Zacarias e mataram-no à pedrada, por ordem do rei, no pátio do templo do Senhor. O rei Joás não se lembrou do bem que Joadá, pai do profeta, lhe tinha feito, e matou seu filho. Zacarias, ao morrer, disse: Que o Senhor veja e faça justiça. Ao cabo de um ano, o exército da Síria marchou contra Joás, invadiu Judá e Jerusalém, massacrou os chefes do povo, enviou toda a pressa de guerra ao rei de Damasco. Na verdade, o exército da Síria veio com poucos homens, mas o Senhor entrou nas mãos deles, um exército enorme, porque Judá tinha abandonado o Senhor, o Deus de seus pais. Assim, os sírios fizeram justiça contra Joás. Quando eles se retiraram, deixaram-o gravemente enfermos. Seus homens conspiraram contra ele, para vingar o filho do sacerdote Joiadá, e mataram-no em seu leito. Ele morreu e foi sepultado na cidade de Davi, mas não no sepulcro dos reis. Palavra do Senhor. Guardarei eternamente para Ele a minha graça, guardarei eternamente para Ele a minha graça, a minha graça. Guardarei eternamente para Ele a minha graça, a
Eu firmei uma aliança com meu servo, meu eleito, e fiz um juramento a Davi, meu servidor. Para sempre no seu trono firmarei tua linhagem, de geração em geração garantirei o teu reinado. Guardarei eternamente para ele a minha graça, a minha graça. Guardarei eternamente para ele a minha graça, a minha graça. Guardarei eternamente para ele a minha graça, e com ele firmarei minha aliança indissolúvel. Pelos séculos sem fim conservarei sua descendência e seu trono tanto tempo quanto os céus há de durar. Guardarei eternamente para ele a minha graça, a minha graça. Guardarei eternamente para ele a minha graça, a minha graça. Se seus filhos porventura abandonarem minha lei e deixarem de andar pelos caminhos da aliança, e se pecando violarem minhas justas prescrições e não obedecerem os meus santos mandamentos, guardarei eternamente para ele a minha graça, a minha graça. Guardarei eternamente para ele a minha graça, a minha graça. Eu então castigarei os seus crimes com a vara, com açoites e flagelos punirei as suas culpas, mas não hei de retirar-lhes minha graça em meu favor, e nem hei de relegar o juramento que ele fiz. Cantarei eternamente para ele a minha graça, a minha graça. Cantarei eternamente para ele a minha graça, a minha graça. Cantarei. Aleluia, 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 aleluia. Jesus Cristo, Senhor nosso, embora sendo rico, para nós se tornou pobre, a fim de enriquecer-nos. Mediante sua pobreza, mediante sua pobreza. Aleluia, 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 aleluia.
O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Por isso eu vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida, com o que havereis de comer ou beber, nem com o vosso corpo, com o que havereis de vestir. Afinal, a vida não vale mais do que o alimento, e o corpo mais do que a roupa. Olhai os pássaros dos céus, eles não semeiam, não colhem, nem ajuntam em armazéns. No entanto, vosso Pai que está nos céus os alimenta. Vós não valeis mais do que os pássaros. Quem de vós pode prolongar a duração da própria vida só pelo fato de se preocupar com isso? E por que ficais preocupados com a roupa? Olhai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Porém eu vos digo, nem o rei Salomão em toda a sua glória jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é queimada no forno, não fará ele muito mais por vós, gente de pouca fé? Portanto, não vos preocupeis dizendo, o que vamos comer? O que vamos beber? Como vamos nos vestir? Os pagãos é quem procuram essas coisas. Vosso Pai que está nos céus sabe que precisais de tudo isso. Pelo contrário, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão dadas por acréscimo. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá suas preocupações. Para cada dia bastam seus próprios problemas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. O Evangelho de hoje nos ensina que temos um Pai, e somente um Pai. Um Pai que nos cerca de cuidado, carinho e proteção. Por isso Jesus, hoje no Evangelho, nos diz e nos ensina e também nos pergunta: a quem nós queremos servir?